Fala pilotos, sejam bem-vindos a mais um workshop, a mais uma gravação que a gente está fazendo aí para o Kart Club para realmente tentar abastecer com o máximo de informações os alunos do Kart Club e também aqueles que vão participar do BKI, né, que é o Brasileiro de Kart Indoor, organizado pela Mica e que com certeza vai ser uma das principais competições aí do mundo do kart rental, né, do kart amador, e que certamente vai ter uma cacetada de pilotos ali, em todas as categorias, né? Hoje a gente vai fazer um conteúdo bem dinâmico, na verdade tem bastante conteúdo para a gente apresentar, então a gente tem aí para falar um pouquinho mais com relação ao regulamento. A gente está chegando próximo do campeonato, então a gente fala sobre o regulamento, até para a gente tomar alguns cuidados, algumas precauções. Muitos alunos têm me pedido isso, para olhar atentamente para o regulamento também e colocar ali, né, os pontos positivos, os pontos negativos, as oportunidades, as ameaças que possam surgir ali também, porque tudo isso é extremamente relevante e é um cuidado extra que você tem que ter, né? Além disso, a gente também vai vai apresentar com relação às estratégias de campeonato tiro curto, né, que são torneios como esse que vai acontecer, e além disso também a gente vai apresentar aí um pouquinho mais para o final da nossa live, do nosso workshop de hoje. A gente vai apresentar um dos mapas que a gente, nos bastidores, a gente conseguiu ali identificar uma das pistas também que vão ser utilizadas, que vai ser utilizado no BKI, tá? E isso, obviamente, a gente vai deixar um pouquinho mais para o final. Bom, vamos lá, sejam bem-vindos. Então, quem está chegando agora, quem ainda não conhece o Kart Club, seja bem-vindo. A gente sempre apresenta um conteúdo dinâmico para que você possa acessar mais de uma vez também e procura não interagir muito, até porque para não quebrar uma linha de raciocínio, para não quebrar um pensamento que pode te ajudar ali, né? Bom, está chegando agora, curte, comenta, deixa ali o seu comentário também. Isso é muito importante para o impulsionamento também dos nossos conteúdos, que muitas vezes ficam até uma semana gratuito aqui para todos os usuários, até para conhecer um pouco mais do trabalho do Kart Club, do trabalho da minha parte e também dos nossos coaches licenciados. E convido vocês a acessar a nossa plataforma. A gente vai deixar um desconto especial que vai ser anunciado amanhã também através da nossa rede social. A gente vai deixar um super desconto. Então vou anunciar aqui previamente o valor do desconto, né? E amanhã a gente divulga o cupom também. A gente vai soltar 70% de desconto. Podem cobrar os clubes de kart aí que vocês correm também, para receber o desconto, para receber o cupom desses clubes, né, que são associados ao Kart Club. Então a gente vai abrir 70% de desconto para que você que está participando do Brasileiro, que já tem um custo pesado, né, já de repente já vem de outros estados, possa ter acesso a um material de qualidade e realmente que te enriqueça ali para você estar bem preparado para a competição, tá bom? Acho que o maior intuito nosso é realmente poder ensinar com qualidade e eficiência em cima de todo o conteúdo que de repente um piloto precisa para conseguir brigar pelos títulos ou brigar pelas melhores posições ali no BKI, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a gente vai apresentar aqui mais uma vez. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com o máximo de pilotos ali que de repente vão participar também do BKI, até para ele poder ter acesso a algumas informações bem inéditas, ou algumas informações também que a gente utiliza da nossa base já, né, do Kart Club, que já tem mais de 23, 24 horas de conteúdo gravado, conteúdo sempre atemporal, né, ou seja, é um conteúdo que não vence, até porque o Kart Club separa muito em técnicas, fundamentos de pilotagem, gatilhos mentais de pilotagem, alguns conceitos também técnicos, né, para você conseguir alcançar alta performance. E além disso, mais importante que isso, né,
a gente tenta ser o mais didático possível, o mais lógico na hora das explicações, tá bom? Vamos lá, né, pessoal? Sem perder tempo, vamos começar. Aqui então tá a nossa programação, né? Então, o que a gente tinha já separado, né, para as gravações anteriores. Infelizmente, na semana passada eu não consegui fazer uma gravação inédita para vocês, até porque eu me divido um pouco mais entre os campeonatos profissionais, que eu atendo alguns pilotos no profissional e também muitos pilotos no kart rental, e eu estava lá no Beto Carreiro para realmente acompanhar um dos meus pilotos que está correndo o SPR Light e está se preparando para o brasileiro profissional, né, o CBA. Então vamos lá, pessoal, o que a gente vai apresentar hoje, né? A gente vai mostrar, deixa eu tentar aproximar um pouco mais aqui. Opa, agora sim. A gente vai falar primeiro sobre o regulamento, tá? Esse é o ponto mais importante. A gente vai, digamos que passar item por item, desmembrar todo o regulamento para você ter uma visão completa. Além do regulamento, a gente vai falar com relação às estratégias de prova, e além dessas estratégias de prova, a gente também vai apresentar um dos traçados que vai ser utilizado no brasileiro de kart, no BKI, um traçado inédito, nunca utilizado por, digamos, algumas competições, e aí eu vou, claro, fazer algumas críticas, sejam construtivas, sejam, de repente, como eu já falei, né, algumas ameaças, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, tá? Que você tem que ter o máximo de cuidado com relação também a alguns pontos ali que eu vou apresentar, tá bom? Galera, vai convidando, porque hoje o conteúdo vai ser bem bacana, vai ser bem denso, bastante coisa para você conseguir acessar e absorver aí. Vamos lá, bora pro regulamento. O regulamento que eu tô apresentando aqui é o do BKI 2021, tá? Como vocês veem aqui na minha URL, a versão 02. Então, se a Amica, se a organização vai apresentar ou não alguma alteração, aí, obviamente, depois a gente, digamos que essa nova versão deve ser substituída pela versão atual, que está sendo, digamos que analisada hoje o mais próximo possível do campeonato, tá? E você tentar ter acesso aí ao melhor conteúdo possível, né? Vamos lá, vamos partir aqui para análise geral, tá? Então, óbvio que os temas que são que não tem tanta relevância, a gente passa um pouco mais batido, e os temas mais relevantes a gente acaba mantendo para dar uma sustentação, justamente para você, digamos, focar naquilo que importa, né, durante a sua corrida. Em linhas gerais, o festival tem como criadora a Amica, ok? O evento ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Então, muita gente vindo de fora, muita gente, até dá boas-vindas aí para os pilotos que são do Kart Club também, de outros estados, né, que está acompanhando e que de repente vai ter um material diferenciado aí também. Sexta, sábado e domingo. A gente vai fazer um esforço também para estar presente, para poder fazer um track walk com os nossos pilotos, poder acessar ali, dar algum auxílio presencial também, até porque os nossos coaches licenciados vêm com as delegações próprias, né, como o Piccoli, está vindo lá do sul, de Rio Grande do Sul, o Jadilson também vem da Paraíba, do Paladino, e essas delegações sempre gigantes, né, para conseguir, por aqui eu vou tentar dar o suporte necessário para todos eles também. Então, em qualquer condição climática, faça sol, faça chuva, poderão participar desse evento qualquer pessoa de ambos os sexos, ok? Peso mínimo de 50 quilos, idade mínima ou mínima de 13 anos, superior ou igual. Ok, esses são os pontos bem padrões, né, do regulamento. Aprovação ou não da inscrição do piloto sem que haja necessidade de justificativa. Então a Amica se condiciona
a aprovar ou desaprovar a inscrição de qualquer piloto, tá? Seja profissional, amador, de repente, vamos supor que o piloto se encaixa dentro da idade, mas digamos que a Mica não concorda com a participação desse piloto. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, os equalizadores, né, dos karts. Não seria legal, não seria ético os equalizadores participar da competição, até porque eles estão equalizando em cima do traçado ou dos traçados que serão utilizados, tá? Então isso interfere bastante. As regras para pagamento, para inscrição, pagamento, valores e notícias importantes sobre o evento deverão ser acompanhadas sempre no site do evento, tá? Então tudo em tese é divulgado através do site da Mica. Os pilotos que não cumprirem o prazo de pagamento perderão o direito de participação. O traçado a ser utilizado será definido pela organização da Mica, em conjunto com a administração do cartódromo, e será publicado no site do evento com alguns dias de antecedência, tá? Então, como eu sou piloto da Car Racing, e muitas vezes as análises são feitas ali, né, junto com o pessoal, a gente, claro, que pelos bastidores ali tentando ter acesso ao conteúdo até para a gente poder divulgar quase que simultaneamente, né, a organização do evento, a gente, digamos que a gente conseguiu ter acesso a um dos mapas, tá, a um dos traçados que foi definido, até porque não dá tempo da gente gravar tudo hoje, dos 2 traçados, então a gente vai apresentar detalhes do regulamento, detalhes das estratégias de corrida e também o mapa com relação a um dos traçados, tá? Inscrições, valor de inscrição, todos esses pontos aqui a gente já pula, né? Então, categorias, o evento terá 6 categorias: Master, participação livre com lastreamento mínimo de 80 quilos, considerando todos os equipamentos e vestimenta que serão utilizados na corrida, e um total de 90 vagas. Graduados, mesma coisa, categoria com participação livre, ou seja, qualquer piloto, seja ele mais ou menos experiente, ele pode entrar em qualquer uma das categorias, tá? Conforme o regulamento da Mica, não importa se o cara é super experiente ou pouco experiente, que a Mica, na verdade, digamos que pode permitir o acesso desse piloto em qualquer uma das categorias, tá? Exceto, aí vamos colocar aqui, né, graduados, participação livre com lastreamento de 95, tudo depende muito do peso do piloto, tá? Super graduados, participação livre com lastreamento de 110 quilos, e sênior, categoria para pilotos com 40 anos ou mais, tá? Então aqui já existe uma restrição de idade, e lastreamento em 90 quilos e um total de 30 vagas. Super sênior, categoria para pilotos com 50 anos ou mais e com lastreamento de 90 quilos e um total também de 30 vagas. Estreantes, tá? O nome muitas vezes não faz jus digamos que o nome não faz 100% de jus à nomenclatura que foi. A nomenclatura que foi utilizada não faz 100% de jus à categoria, tá? Por quê? Categorias para pilotos que nunca participaram do Festival do Brasileiro Kart Indoor, Festival Brasileiro de Kart Indoor. Ou seja, em tese, eu que sou um piloto profissional, que nunca participei do evento, em tese eu poderia também participar na categoria estreantes, até para, entre aspas, facilitar a minha concorrência, né, contra de repente outros pilotos que não têm tanta experiência e que não vão ser de repente concorrentes diretos meus. E aí essa cláusula, no caso, ela conflita um pouco mais com aquela que a Mica, cabe à Mica, né, no caso a organização do evento, aprovar ou não a inscrição dos pilotos em determinadas categorias. Eu imagino que eles não vão aprovar pilotos que sejam muito experientes, que nunca correram no BKI. Eu imagino que eles não vão aprovar pilotos muito experientes que queiram entrar nessa categoria estreantes. Caso contrário, é uma oportunidade para você que de repente tem mais experiência e pode participar através dessa categoria. Fica a sugestão aí, tá?
Título de brasileiro é título de campeão brasileiro, independente da categoria. Isso conta muito às vezes para você conseguir um patrocínio pessoal, para você conseguir alguns apoios futuros, né? Isso tudo tem um envolvimento maior, né? Um título pesa e às vezes a estratégia vale a pena você analisar essa questão, tá? Quantidade de vagas pode ser alterada a depender da demanda de inscrições por categoria. Se eu não me engano já teve alteração, tá? O mesmo piloto não poderá participar de mais que uma categoria, exceto se a amiga oferecer vagas remanescentes a pilotos já inscritos, respeitando a ordem de chegada da ficha de inscrição. Pelo que eu fiquei sabendo por outros alunos, eles abriram já esse precedente e alguns pilotos estão competindo em mais de uma categoria, tá? Forma de disputa. Só deixa eu verificar um detalhe aqui. Vamos lá, só reforçando a iluminação mesmo. Categorias em disputa. Forma de disputa. O torneio será disputado em 5 séries classificatórias, onde cada piloto participar de uma bateria em cada série. As baterias terão um mínimo de 10 e um máximo de 30 pilotos, dependendo da quantidade de inscritos e disponibilidade de karts apresentado pelo cartódromo. Tá? Então, terão um mínimo de 10 e um máximo de 30 pilotos. São 30 pilotos por bateria. Todas as baterias das 5 séries classificatórias terão uma volta de tomada de tempo. No caso, saiu, não dá tempo de esquentar o pneu, não dá tempo de fazer muita coisa. E 15 minutos de corrida. Tá? Corrida super rápida, então vale muito a tomada de tempo se torna muito importante nesse momento, até porque 15 minutos, dependendo do traçado, serão 16 voltas no máximo, né? E 16 voltas às vezes para 30 karts. Você, digamos que os karts, por se tratar de uma competição de kart rental, a maioria dos pilotos que competem ali nas principais categorias, a diferença já fica muito condicionada ao kart, né? De repente a gente pega ali uma categoria das principais, né? A graduados, a master, ou de repente até mesmo a estreantes. A gente vai ver o quê? Os pilotos vão se posicionar conforme capacidade técnica e também o desenvolvimento do kart deles. Então é bem provável que você que está largando no meio do pelotão, às vezes, largando já com kart, de repente você tem experiência, você já é rápido, e você pegou um kart que você está largando em 15º, 16º, numa bateria de 30. Óbvio que dá para ganhar posições, mas não dá para fazer loucura, tá? Até porque é uma somatória de pontos, tá? E essa somatória de pontos a gente vai entender um pouquinho mais no regulamento completo, né? Mas essa somatória de pontos é fundamental você pensar no campeonato, no conjunto completo ali da obra, tá? Não adianta querer se precipitar. Então, ou seja, se você está largando no meio do pelotão, você vai ter que se preocupar em conquistar o máximo de posições sem fazer loucura, tá? Ao final das 5 séries classificatórias, os melhores classificados de cada categoria farão uma final para definir a classificação final. Haverá um descarte do pior resultado entre as 5 séries classificatórias. Legal. Um descarte, pessoal. Um descarte. Não considerem descartes no início do campeonato. Tá? A partir de 3 corridas, você começa a pensar na possibilidade de aumentar o seu risco. Digamos que a análise risco-retorno, né? A partir de 3 séries classificatórias, você começa a pensar no risco-retorno. Vale a pena eu de repente me esforçar um pouco mais porque a pontuação do campeonato cruzado com os seus principais concorrentes é o que vai te dizer um pouco do risco que você precisa correr na próxima bateria também. Quantidade de pilotos classificados para a final dependerá da quantidade de inscritos na categoria. Final com 20 pilotos, caso a categoria tenha até 30 pilotos. Eu acredito, aqui ó, final com 25 pilotos, caso a categoria tenha de 31 a 60 pilotos. Final com 30 pilotos, caso a categoria tenha entre 61 e 90 pilotos.
Eu acredito, pessoal, que se não todas, exceto de repente a Sênior e a Super Sênior, eu acredito que todas as demais estarão com pelo menos 30 pilotos na final, tá? Pelo menos não, estarão com o número completo ali de 30 pilotos, tá? Final com 40 pilotos dividido em duas baterias de 20, ouro para os 20 primeiros, prata para os outros 20, caso a categoria tenha 91 ou mais pilotos inscritos. As finais terão 5 minutos de tomada de tempo e 15 minutos de corrida. Beleza. Olha só, a final tendo o mesmo tempo que as classificatórias, tá? O que mudou aí, no caso, é a tomada de tempo. O que eu acho, né? Particularmente, eu não gosto muito, eu acredito que a final deveria ter uma super pole também, e não 5 minutos de tomada de tempo. Por quê? Porque começa a se tornar passível de estratégias entre grupos de pilotos. Então imagina que assim, se nas classificatórias existe a super pole e na tomada de tempo da final existe a 5 minutos de tomada de tempo, às vezes alguns pilotos vão chegar já sem chances de disputar o título e vão acabar ajudando outros pilotos, contribuindo com outros pilotos que de repente vai pegar um kart ruim, vai pegar um kart mediano ali, intermediário, que provavelmente não conseguiria fazer muita coisa, só que isso abre margem para um outro piloto do grupo de repente já colar atrás dele. Bom, eu já não tenho mais chance no campeonato, eu vou ajudar o fulano de tal a largar lá na frente. E aí de repente o cara vai, empurra o outro amigo, o ciclano, se coloca na frente para dar a volta de aproximação, e também o outro atrás colocando para dar vácuo. São coisas, né, discutíveis, são interpretações de regulamentos. Eu estou fazendo a minha aqui, que eu acho que de repente essa situação aqui se torna um pouco questionável, né? Mas, lembrando, a decisão é da organização. Se a organização determinou assim, isso se torna uma estratégia para de repente você, junto com o seu grupo de kart, clube de kart, já começar a pensar um pouco mais nessa situação aqui, tá? Será descartado o pior resultado das 5 corridas classificatórias, não poderão ser descartados outros pontos perdidos por punição ou corrida em que tiver recebido bandeira preta. Pessoal, pensa muito bem nas atitudes que vocês terão na pista, tá? Muito bem. Realmente, assim, uma bandeira preta, uma advertência, a gente vai falar mais com relação à advertência, até porque tem um ponto polêmico aí disponível no regulamento, e eu vou dar um pouco da minha visão com relação a esse ponto, tá? Mas pensem muito antes de fazer uma ultrapassagem, antes de fazer correr um risco maior, principalmente nas 3 primeiras baterias, tá? Depois, na 4ª bateria, você já começa a assumir um risco extra em função dos objetivos que você tem para o campeonato também. Caso algum piloto finalista não possa participar das provas finais, por qualquer que seja o motivo, sua vaga será fechada, tá? Não tem subsequência. Não será permitida a participação de outro piloto substituto, mesmo que seja o piloto 21º colocado ou assim por diante. Então, se tem 30 para a final, um se machucou, 2 se machucaram, um deu dor de barriga, corre em 27. E ponto final, não adianta reclamar, é isso que vale no regulamento. Formação de baterias, a bateria da série 1, as baterias da série 1 serão formadas através de sorteio publicamente realizado, da forma que for melhor couber à organização da Mica, tá? Cobrem, pessoal, estejam atentos com relação aos sorteios para não dar falação depois. Fica ali próximo, procura visualizar bastante, até porque depois que começa a competição, os karts que apresentam melhor desempenho começam a se destacar, e aí cabe a você também, né, fazer essa vigilância, né, fazer esse monitoramento, que, tá tendo, o sorteio está sendo público, o sorteio está sendo, né, aberto para que todos possam analisar. E sim, então legal, ninguém tem o que reclamar, ninguém tem o que falar. Agora, se de repente o sorteio começa a ser realizado numa situação onde
você não consegue ter acesso, você não tem visualmente essa informação, e aí sim você pode espernear, você pode reclamar, até porque as reclamações são sempre, as críticas são sempre construtivas e são sempre importantes ali para o organizador mesmo melhorar cada vez mais o sistema do campeonato deles. As baterias das séries 2, 3, 4 e 5 serão formadas intercalando as baterias da série 1, de forma que cada piloto corra com o máximo de adversários diferentes das 5 séries. Tá? Então, vamos tentar fazer um sorteio bem aleatório. Pode ser que alguns grupos estejam mais fortes, outros menos fortes, mas o objetivo de cada um tem que ser respeitado e a gente tem que pensar digamos que para um campeonato, para um torneio de final de semana, a gente tem que pensar a longo prazo nessa questão, tá? O resultado do sorteio e as formações de bateria serão divulgadas previamente no site do evento, de forma que todo piloto já saberá antecipadamente em quais baterias irá correr. Galera, atente-se a esse ponto aqui, 5.3. Printa um negócio ou baixa os nomes que estarão nas baterias, leva para suas anotações, tá? Além de você conseguir fazer conta, você também consegue identificar os caras que estão se destacando nas corridas. Eu fiz muito isso no Mundial, sabia a cada bateria que eu participava, eu sabia exatamente com quem eu estava lidando, e isso faz toda a diferença também, até para você poder acirrar um pouco mais a disputa ou eventualmente se precaver um pouco mais, né? Não correr o risco necessário em algumas situações. Os horários das baterias podem sofrer atraso e adiamento, ok? Portanto, é de responsabilidade do piloto estar atento ao andamento. O grid de largada das séries classificatórias serão formados através do formato Super Pole, apenas uma volta rápida, como a gente já falou, largando na pole para aquele que fizer a volta mais rápida, assim sucessivamente, ok, óbvio. Haverá uma volta de aquecimento antes da abertura da volta rápida de 5 séries classificatórias. Tá aqui um outro ponto importante aqui do regulamento, tá? E aí é uma dica minha. O que a gente fala muito para os alunos do Kart Club é para que você faça o que a gente chama de shakedown, né? Faz todo tipo de movimento e teste antes da abertura da volta. A gente vai falar bem isso com relação à análise do mapa que eu vou apresentar aqui depois, tá? Que é um mapa inédito de uma das corridas um mapa inédito que vai ser utilizado nas baterias, provavelmente ou nas classificatórias ou na final do BKI, tá bom? E aí, galera, haverá uma volta de aquecimento antes da abertura da volta rápida nas 5 séries classificatórias. Faz o shakedown, testa, explora a zebra, mexe o kart, aquece pneu, devidamente em cima do traçado original. Anda rápido para você saber quais são as deficiências técnicas que esse kart pode apresentar e você conseguir fazer uma pilotagem adaptativa. E aí eu abro um parênteses aqui. Pilotagem adaptativa, galera, a gente tem um módulo específico que fala só sobre isso, com todo o conteúdo detalhado do que você precisa fazer em cima de um kart rental, em cima de um kart de aluguel, tá? O grid de largada será formado após 5 minutos da tomada de tempo, então correria uma em cima da outra, que fizer a volta rápida e assim sucessivamente até completar o grid. Pontuação das séries classificatórias será dada da seguinte forma. A diferença de ponto ela não é tão grande, tá? Então, olha, primeiro 35, 32, 30, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21 e 20. Então, se a gente pegar do primeiro ao 10º, a gente tem 15 pontos de diferença. Aonde eu quero chegar? Se você conseguir fazer um top 6 na maioria das baterias que você participa, tá? E aí a gente coloca aqui, né? Top 6 vai ser 25 pontos. São 10 pontos a menos que eu considero meio que a nota de corte, tá? O limite de pontuação que você pode, de repente, variar. Para você conseguir
você de repente está indo com o objetivo de brigar no top 3 ali do campeonato. Quando chega na final, tudo pode acontecer, até porque a gente está falando de kart de aluguel, os karts vão ter uma diferença, a gente espera que não, né? Mas os karts sempre existem uma diferença, e existem alguns traçados que favorecem ou prejudicam ainda mais essa deficiência, tá? Então, olha, 10 pontos, eu acho que para mim a nota de corte é isso que você precisa se preocupar. Fazer um top 6 na maioria das baterias. Primeiro, de repente, nas 3 primeiras baterias conseguir fazer um top 6. E aí, na 4ª bateria, você já começar a pensar um pouco mais em correr alguns riscos extras para aí sim brigar pelas 3 primeiras posições e chegar na final com chances de título também, tá? Receberão ainda um ponto bônus os pilotos que fizerem pole position e um piloto bônus que fizerem a melhor volta. Olha, esse é um outro ponto, na minha opinião, um ponto um pouco mais crítico quando a gente fala com relação ao campeonato de kart rental, né? Até porque quando um piloto pega um kart muito bom, provavelmente ele lidera, provavelmente ele vai conseguir somar todos esses pontos, porque a equalização, às vezes, né, um ou outro acaba sobressaindo e nessas horas você tem que fazer barba, cabelo e bigode, você vai ter que realmente somar o máximo de pontos possíveis. Aí você tem que fazer a obrigação, a lição de casa. Quando a gente pega um kart ruim, é a hora que a gente tenta salvar pontos, tá? É onde a técnica do piloto mais faz diferença na hora que a gente está na pista. Vamos lá. Caso haja baterias diferentes dentro de uma mesma série e categoria, com diferente número de pilotos, a pontuação mínima para esta série e categoria será aquela da última posição da bateria com menos pilotos. Haverá um descarte do pior resultado entre as 5 séries classificatórias de cada piloto. Apenas será descartada a pontuação referente à posição de chegada. Os pontos bônus por pole position e melhor volta não serão descartados. Isso aqui é controverso também, né? Será descartada a pontuação referente à posição de chegada. Os pontos bônus por pole position e melhor volta não serão descartados. Ou seja, se o cara somou 4 vitórias com pole e melhor volta, em tese aqui, ó, diz que os pontos bônus, mesmo ele aplicando o descarte, esses pontos bônus se mantêm na somatória dele, tá? Eu confesso que eu nunca vi isso, porque uma vez que você descarta o resultado, você descarta o conjunto completo da obra, né? Não mais um ou outro resultado. A pontuação das finais será dada da seguinte forma. Olha só o que a gente estava falando, né? Do primeiro ao sexto, nas baterias classificatórias, a gente tem 10 pontos de diferença. E do primeiro ao segundo, na final, a gente tem 10 pontos de diferença. Tá entendendo como é importante você conseguir se manter no top 6 no início? Essa foi uma análise que eu já tinha feito do regulamento, né? E na final você conseguir brigar pela vitória, né? A final tem um peso extra, toda a final. Por exemplo, no Brasileiro de Kart Profissional, nenhum outro resultado importa, o que importa é só a posição que você chega na última bateria. Nesse caso, você soma pontos até a final, então isso faz uma boa diferença também. Nas finais receberão 2 pontos bônus os pilotos que fizerem pole position e 2 pontos bônus que fizerem a melhor volta. Olha só, outro diferencial aqui, né? Dobrou a pontuação. Ao final do torneio, a classificação final será dada pela soma de pontuação das 5 séries classificatórias mais a pontuação da final. Em caso de empate nas classificatórias, o desempate será dado pelos critérios abaixo na ordem listada. O piloto que obteve melhores resultados, óbvio. O piloto que tiver mais voltas rápidas entre os que estiverem empatados durante as 5 baterias classificatórias, e aí vai numa ordem decrescente, né? Em caso de desempate, vai ser os melhores resultados. Empatou mesmo assim. As melhores voltas passa a ser decretar o campeão. Persistindo o empate, será realizado um sorteio na forma que melhor convir à organização. Em caso de empate,
Após a final, o desempate será dado pelo melhor resultado na final. Beleza. Caso ocorra de 2 ou mais pilotos aparecerem no resultado final divulgado pelo cartódromo empatados, o desempate será feito em favor do piloto que tiver largado na pior. O desempate será feito em favor do piloto que tiver largado na pior posição do grid. Legal, acho que isso faz sentido, até porque muitas vezes o que larga mais para trás corre um risco maior e de repente passa a ter, né, um mérito maior por ter conquistado mais posições, né? Uso do sorteio dos karts em todas as corridas serão sorteados pela organização. Fica atento nos sorteios. Nas séries classificatórias só serão aceitas trocas antes da largada, no caso de o kart ser considerado quebrado pelo cartódromo através de um mecânico ou funcionário competente. Aqui entra uma outra observação nossa também, que é a hora que você vai poder chamar um fiscal. Quando você faz, digamos que o check-out técnico, né? E aí a gente tem um módulo específico que fala só sobre check-out técnico. Procura o seu coach ou então assina o Kart Club com 70% de desconto, como eu estou falando, para você conseguir fazer esse check-out técnico, tá? E aí dali para frente, você tem condições de chamar um dos fiscais ou um dos organizadores e mostrar a deficiência técnica que o seu kart apresenta. Um pneu murcho, ou de repente o acelerador não está 100% tensionado, a alavanca, ou de repente está falhando alguma coisa, né? Algum barulho estranho também, enfim, tem N situações, aí eu te aconselho a olhar para o módulo de check-out técnico. Caso o kart seja identificado como quebrado, aí ele pode ser substituído. O piloto estará autorizado a alinhar em sua posição original do grid de largada. Tá? É importante você tentar identificar antes de sair para a pista. Tá? Porque se quebrar, se você sai e aí ele quebra, aí ele pode ser substituído e você também mantém a posição. Mas você só pode substituir em caso de quebra. Caso o piloto seja flagrado causando danos propositais aos karts, na intenção de forçar uma troca, será imediatamente excluído da competição e poderá ser impedido de participar de eventos futuros organizados pela MICA. Galera, eu já vi muito isso acontecer. Não é à toa que a MICA colocou isso no regulamento. Então, em vários campeonatos, assim, Mundial de Kart, Rental, eu já vi piloto querendo trapacear. Mundial da Red Bull Kart Fight, eu já vi piloto querendo trapacear. Então, assim, tenta ser ter a maior lisura possível, até porque isso aqui é uma brincadeira, é um hobby para todo mundo e a gente sabe que no brasileiro existem outras variáveis que não é só a parte técnica, mas também o fator sorte, isso também pesa e vale a pena você levar isso em consideração para amanhã ou depois, né, não criar uma inimizade, não criar um conflito desnecessário com relação a isso. Comparado aí, né, com todos os clubes, enfim, você pode ficar mal falado, tá? Durante as classificatórias, um piloto não poderá ser sorteado em um mesmo kart em 2 séries diferentes. Caso no sorteio algum piloto saia com um kart que já correu, esse kart irá para o próximo piloto da lista e será sorteado um novo kart para ele. Este item não se aplica em caso de troca de kart devido à quebra. Não se aplica às finais também. A final você pode acabar caindo com o mesmo kart, de repente um mesmo canhãozinho que você pegou lá, tá? Ponto importante aqui. Não poderá ser sorteado. Muitas vezes eles mexem nos karts entre uma bateria e outra. Isso é um ponto que eu também, né, eu faço uma ressalva aqui até para você conseguir manter esse ponto de atenção. Leva um assessor, alguma pessoa ali que te ajude a fazer contas, a olhar para quais karts estão bons, estão ruins. O coach nessas horas faz um papel importante, a família nessas horas faz um papel importante e o amigo nessas horas também faz um papel importante, tá? Isso é um diferencial ali que vale a pena você se preocupar. Nas finais, os pilotos poderão trocar de kart durante a tomada de tempo, porém esta troca será efetuada mediante sorteio. Ou seja, caso algum piloto deseje trocar karts durante os 5 minutos de classificação, poderá fazê-lo, mas ao entrar no box
não terá o direito de escolher o kart desejado e sim apenas o que lhe for sorteado na hora por um representante da organização. 2 voltas, galera, 2 voltas. Em 2 voltas você já consegue verificar se o seu kart tá bom ou tá ruim. Final, é tudo ou nada. Ou se você pegou um kart, você sabe da sua capacidade técnica, fechou duas voltas, olhou para o placar, não aparece nem entre os 10 primeiros, cara, troca, mas não pensa 2 vezes, porque você não entra numa final de Campeonato Brasileiro para ser coadjuvante, você não entra para simplesmente fazer número no grid. Então, utiliza dessa estratégia, dá 2 voltas. Se você fechou entre os top 10 e sabe da sua capacidade técnica que te encaixa ali nesses top 10, beleza, se mantém com o mesmo kart, porque tudo pode acontecer. Ou então, de repente, você vai ter que fazer se você quiser ir realmente por tudo ou nada, você já sabe mais ou menos quem são seus concorrentes, qual é o número do kart deles, percebeu ali que esses caras estão ali no top 5, no top 3 e você está em 8º, 9º, andando aqui, se matando, cara, troca. Eu particularmente trocaria, até porque eu já fiz isso, por exemplo, nas seletivas do Mundial de Kart e consegui ali, né, ter um diferencial, conquistar um diferencial nessa situação. Os pilotos poderão trocar de kart durante a tomada de tempo, ok. Caso algum piloto deseje trocar de kart após a bandeirada de encerramento do tempo de classificação, este deverá largar dos boxes, aí já não vale mais a pena, então já até pula essa cláusula. Se fizer isso aqui, meu, cara, você não entendeu nada do que a gente está falando, tá? Porque ou você troca antes, e aí tudo corre muito rápido, ou você vai cometer um erro enorme. Não é permitido o piloto mexer, preparar, calibrar ou efetuar qualquer tipo de regulagem ou alteração no kart que lhe for sorteado, tanto o kart parado quanto em movimento. Olha só, galera, eu tinha falado com relação à calibragem, para de repente você usar o seu calibrador com base no que o campeonato está falando, né? Eu acho que seria legal o campeonato já determinar uma libra, uma calibragem padrão, e que de repente os pilotos pudessem fazer essa conferência. Isso é super importante. No profissional, 2, 3 libras para mais ou para menos já dá uma diferença de 2, 3 décimos de volta em um ou outro kart. Então você imagina com 90 karts ali disponíveis, né? Isso vai dar diferença, e eu aconselharia, no caso, a própria organização de repente fazer uma revisão disso, dando liberdade, mas ao mesmo tempo determinando no regulamento qual é a calibragem que vai ser aplicada, e você podendo pedir uma conferência ali no final, ou de repente por uma dúvida sua, tá? É claro, é muito piloto conferindo, muito piloto pedindo essa conferência, realmente mas aí daria para fazer um adendo falando, olha, caso o piloto tenha o seu próprio calibrador, ele pode fazer a verificação, cabe a ele pedir para os fiscais fazerem o reparo antes de sair para a bateria. Mas caso esse piloto murche o pneu, digamos que por conta própria, ele já seria penalizado também, tá? Não é permitido ao piloto, em hipótese alguma, mexer, então já foi. Caso o piloto necessite do uso de pedaleiras ou travesseiros e almofadas para alcançar os pedais, visando maior conforto, poderá usar, desde que não altere as configurações originais do kart e nem ocasione atrasos tanto na entrada quanto na saída de sua bateria. Beleza. Lastros. Todos os pilotos deverão terminar suas baterias com o peso mínimo da sua respectiva categoria, óbvio. Quero falar só um ponto importante aqui de lastro. Galera, centraliza. A gente tem um módulo que fala só sobre lastros e adaptabilidade, tá? Sobre lastreabilidade do kart. É super importante você manter a originalidade do kart. Mais que 10 quilos na gaveta lateral já pesa, já tira, já mexe com o comportamento do kart, mexe pra caramba com esse comportamento. Então, utiliza no máximo 2 barras na lateral e o resto você distribui entre peso, barras de direção, colunas de direção, que são pontos importantes ali para você também, tá?
Todos os pilotos deverão terminar suas baterias com no mínimo o peso de sua respectiva categoria. Os 7 pilotos, os 7 primeiros colocados de todas as corridas serão pesados ao término de cada prova. Esses pilotos devem permanecer no kart até que sejam autorizados por membro do staff para comparecer à pesagem. Poderá também haver pesagem de qualquer outro piloto, tanto na entrada quanto na saída, independente de sua posição final. A organização pode fazer um double check, né? Caso algum piloto apresente peso inferior ao estabelecido por este regulamento, será colocado em último lugar da bateria, além de perder qualquer pontos bônus. Ok, super correto, sem problemas. A exceção ao item acima caso seja identificado que o piloto correu com peso inferior ao lastro por má fé ou tentativa de enganar a organização. Para esses casos, o piloto será desclassificado da bateria, advertência grave, e aí não tem o que chorar, tá? O piloto que terminar a corrida entre os 7 primeiros, que for convocado pela equipe de boxe para a pesagem e desça do kart e sem autorização e sem comparecer à pesagem, estará desclassificado da prova. Perfeito. O kartódromo oferece até 25 kg de lastro que são colocados na parte traseira do kart em barra de 5 kg. O piloto também tem a opção de utilizar lastros particulares, olha aí o que eu estava falando, desde que não coloque em risco segurança e integridade física tanto do piloto como dos demais. A utilização do lastro próprio está sujeita à aprovação da organização. O piloto é totalmente responsável pelo lastro em seu kart, devendo ele sempre averiguar se a quantidade de lastros ou pesos estão de acordo com o seu peso e lastreamento da categoria. Beleza. Lastros, matou, a gente já falou muito sobre lastro, então é importante você se atentar a isso. Estrutura e segurança, bom, aqui é bem padrão também, condições do kart, bem como da pista, são responsabilidade do kartódromo, a mica não se responsabiliza caso algum piloto se envolva em acidente, cada piloto tem que ter o seu plano de saúde, tem que apresentar isso na ficha, né? A apuração dos tempos de volta e cronometragem de responsabilidade do kartódromo, o resultado final da prova será aquele apontado pelo resultado oficial divulgado pelo sistema do kartódromo. Capacete, aí os equipamentos obrigatórios, luvas, sapatilha própria pela prática do kartismo. Será permitido o uso de tênis ou calçado equivalente, do tipo fechado. Chinelos, sandálias estão descartados. Macacão próprio para a prática de kartismo. Na falta de macacão será permitido o uso de calças compridas ou outro tipo qualquer de vestimenta que cubra totalmente os membros inferiores do piloto, associado ao uso da camiseta de manga comprida da mica. Beleza. Piloto que não estiver com alguns dos equipamentos obrigatórios de segurança será desclassificado da bateria. E é fortemente recomendado o uso dos seguintes equipamentos de segurança: colete protetor de costelas, colar de proteção cervical, balaclava ou capuz de proteção. Beleza. Bom, bem padrão isso aqui, né? Placas de comunicação serão feitas desde que os responsáveis por tais comunicação com o piloto se mantenham no local destinado ao público. Parque fechado de uso exclusivo dos organizadores, colaboradores, diretores, mecânicos, fotógrafos. Só os pilotos chamados pelo alto-falante podem entrar nessa área. Os pilotos que possuem lastro próprio precisarem da ajuda para carregar poderão designar uma pessoa para entrar no parque fechado e deixar o lastro em um lugar definido. Beleza. Os pilotos que desrespeitarem o item acima serão punidos com uma advertência leve. Em caso de reincidência, as advertências vão subindo para a média e, por último, grave, sendo assim o piloto desclassificado. Aqui entra um ponto relevante. A gente vai dividir isso aqui, pessoal. Eu vou finalizar a análise do regulamento e depois a gente entra em mais uma live que vai dar sequência nessa, ao vivo, tá? 100% ao vivo. Que aí a gente vai falar um pouquinho mais com relação a regulamento. Desculpa, regulamento agora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as estratégias e também o traçado
um dos traçados que vai ser utilizado no Brasileiro de Kart Indoor, tá bom? Isso é super bacana. Então a gente está acoplando aqui uma estreia de um dos vídeos nossos, além de uma transmissão ao vivo que será feita logo na sequência. E essa transmissão ela entra para realmente te abastecer de informações ali. Toda e qualquer decisão será tomada pela direção de prova contratada pela organização em conjunto com a direção de prova do cartódromo. A organização do evento não tem poder para alterar qualquer decisão da pista, tá? Então isso isenta, no caso, o próprio organizador ali, digamos que os próprios fiscais de pista, que já são os fiscais experientes da KGV, vão poder aplicar uma punição e não cabe à organização alterar esse tipo de punição, tá? Vamos lá. As advertências dadas em pistas podem ser leves, médias ou graves. As advertências leves terão como punição a perda de 2 pontos e um acréscimo de 5 segundos no tempo de corrida. As advertências médias terão como punição a perda de 3 pontos e um acréscimo de 20 segundos no tempo de corrida. E as advertências graves terão a punição e perda de 5 pontos, além da desclassificação da corrida. Olha como pesa uma advertência durante esse campeonato. Utilizem câmeras GoPro, o máximo que vocês puderem. Se tiver 2, coloca uma para frente e uma para trás, tá? Isso faz muita diferença na hora de você fazer uma análise final ali e apresentar para a organização também, tá? O piloto que acumular durante o torneio 10 pontos perdidos por advertência está desclassificado do torneio. As punições serão aplicadas para cada corrida de forma independente, caso o piloto participe de 2 ou mais categorias. Não serão acumuladas advertências, ok, isso é bem óbvio. Aqui é um ponto bem controverso, tá? Só para a gente finalizar, as punições por tempo descritas nos itens 1.1.3, 11.3.1 e 11.3.2 podem ser alteradas a critério da direção de prova. Galera, batam muito nessa tecla junto com os organizadores. Por quê? Para não existir nenhum tipo de favorecimento ou proximidade com relação à organização do campeonato, tá? Isso é super importante, você tem que ficar atento a isso, porque uma vez que as advertências são aplicadas pelos fiscais, se houver alteração, isso abre um precedente, isso abre uma margem, isso no próprio profissional a gente já fala muito sobre isso, né? Abre um precedente que pode, digamos que até prejudicar a lisura do campeonato, né? Então você imagina que de repente um dos pilotos chegou ali sem chances ou com poucas chances de disputar o título, e aí de repente a organização, por critério próprio, inventa de fazer uma alteração em uma das punições que foram aplicadas pelos fiscais. E aí, dessa alteração, coloca o piloto de volta no jogo, de volta no páreo, e ali, abre uma margem gigantesca para dar o que falar, tá? Particularmente, eu acho que ainda há tempo de repente fazer um adendo. Eu estou fazendo uma análise crítica aqui, óbvio, não é para apontar o dedo para dizer o que está certo ou errado, mas nessa análise ainda há tempo da Amica de repente se preparar ali e fazer um adendo, e eu aconselharia fazer da seguinte forma: olha, a punição é aplicada conforme o dano causado no piloto adversário. Essas são as regras que a CBA utiliza, que a FASP utiliza e que as confederações nacionais e internacionais também utilizam, tanto federação quanto as confederações estaduais, tá? A punição é aplicada conforme o dano causado no piloto adversário. Luta por isso, briga por isso, porque realmente vale a pena e isso faz a diferença, ou pode fazer a diferença em prol de uma lisura, de uma transparência maior no campeonato. Caso ao final do torneio algum piloto seja desclassificado por qualquer motivo, que seja, os demais competidores abaixo deste subirão uma posição na tabela. A Amica é soberana para decidir a penalização que será aplicada em casos não previstos neste regulamento, podendo consultar seus diretores e até mesmo os demais pilotos para chegar a uma conclusão.
tá aqui uma outra margem, então briguem pelas duas cláusulas, a 11.6 e a 11.8. Isso é fundamental para que a gente tenha, digamos que, uma total transparência, uma total lisura ali também, tá? Premiação, dali para frente, a premiação aí já é um ponto pessoal de cada piloto. A gente falou aqui, destrinchou com relação a toda a parte premiação, divulgação e comercialização. A gente destrinchou com relação a toda a parte importante do regulamento. E aí agora, galera, agora eu convido você para entrar no nosso canal do Kart Club e acompanha com exclusividade, tá? A gente vai estar entrando agora numa transmissão ao vivo, logo na sequência dessa, que também vai ficar disponível por tempo determinado ali de 7 dias, depois fica restrito só para os nossos assinantes. E aí, galera, a gente vai entrar numa transmissão ao vivo para falar com relação às estratégias da prova e também a análise do mapa que vai ser utilizado, de uma das pistas que vão ser utilizadas ali no Brasileiro de Kart Indoor da Mica, tá bom? Valeu, galera, tô aguardando vocês ao vivo então, logo mais. Valeu, até a próxima.